Bom dia, pessoal. Dando continuidade à nossa aula sobre a Revolução Industrial, nós temos que inicialmente destacar que a relação entre os homens e a natureza ela foi sendo alterada no decorrer desse processo, certo? Então, é importante a gente salientar que o ambiente ele foi transformado mediante o processo de Revolução Industrial. Bom, dando continuidade, pessoal, fazendo esse destaque, nós vamos agora à primeira Revolução Industrial. Ela começou a primeira fase no final do século XVIII, com o surgimento da máquina a vapor, como nós vimos na aula passada, a utilização do carvão em metais, quando a Inglaterra tinha muita produção, e mudou da manufatura para a maquinofatura. Manufatura, pessoal, significa que ela é produzida artesanalmente, né, pelo homem. Com o tempo, ela começa a querer produzir mais mercadorias em pouco tempo. Então, o surgimento das máquinas nesse momento foi importantíssimo. Elencado também, pessoal, pelo crescimento das cidades, o processo de urbanização, que tinha farta mão de obra, que a gente estudou na aula passada, e tudo isso possibilitou também o desenvolvimento das indústrias, que vão surgir a partir daí. Porém, pessoal, que existiu problemas sociais, como a fome, a miséria, a violência, certo? Então, tudo isso contribuiu, de fato, para o surgimento de duas classes distintas. A burguesia, que era a classe detentora do poder, do capital, do dinheiro, e do proletariado, que era a classe que vivia vendendo a sua força de trabalho, a sua mão de obra, ok? Então, era muito claro essa divisão. Então, essa foi a primeira fase da Revolução Industrial, certo? Bom, na segunda fase da Revolução, nós temos o final do século XIX. Nesse processo, pessoal, as consequências foram que, com o maior avanço tecnológico, o processo também das guerras, o início do imperialismo, o aumento da produção em massa, para poder o quê? Vender para outros locais, vender para outros países. Então, a finalidade era exportação, crescer mais o capital. Um exemplo claro disso, pessoal, foi aqui no Brasil com os tratados que tivemos com a Inglaterra, certo? No intuito de expandir essa produção para outros países, como foi aqui, como foi em outros países, como por exemplo, também país da América Latina ou país da África, ok, pessoal? Dando continuidade aqui, pessoal, nós temos nesse processo ainda o avanço dos transportes, que possibilitou o maior e melhor escoamento de mercadorias e o trânsito de pessoas. Surgimento das grandes cidades, certo, pessoal? Muito bem. Dando continuidade aqui, pessoal, a terceira revolução industrial, essa foi um pouco mais complexa. Ela começa nos anos 60 até os dias de hoje. Então, nesse processo, houve a integração entre ciência, tecnologia e produção. Nesse processo, pessoal, a gente viu o avanço da medicina, a invenção de robôs. Então, tudo isso, pessoal, foi importante, principalmente na área da genética, como falei, biotecnologia, a nanotecnologia, certo? Que é os chips, e a mecatrônica, né? Que é a área da mecânica, né? Principalmente que estuda a mecânica, né? Aliada com os processos tecnológicos. Então, tudo isso foi importante, pessoal, a própria difusão da internet, produção de software, de computador. Então, tudo isso foi importante para desenvolver mais ainda esse processo de revolução industrial e essa expansão muito rápida das informações. Isso marcou a terceira fase da Revolução Industrial. E para finalizar, pessoal, nós temos a relação, como eu disse inicialmente, do homem com o meio ambiente. Tudo isso foi modificado e houveram muitos impactos ambientais, alterou o meio ambiente e isso provocou, né, pelas comunidades internacionais vários tratados. Um exemplo é o Protocolo de Quioto, Rio+20. Então, tudo isso foram processos que culminaram, né, depois da Revolução Industrial e suas consequências nas gerações futuras. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e tenham uma boa